Olá, alunos da Escola Celestino de Souza. Mais uma vez aqui o professor Valver. Nós vamos dar continuidade hoje ao conteúdo apresentado na videoaula passada, que trata sobre a Revolução Russa. Nós vimos no vídeo anterior que as ideias socialistas na Europa ganharam força no século XIX, frente à exploração que os trabalhadores viviam, principalmente as ideias de Marx e Engels. E como resultado dessas ideias, ocorreu a Revolução Russa, que pela primeira vez na história adotou um regime diferenciado do capitalismo, que foi o socialismo. Então nós vimos que na Rússia existiam dois grupos socialistas, que eram os bolcheviques, que representavam a maioria, e os mencheviques, que representavam a minoria. Ambos lutavam contra o autoritarismo do rei czar por maneiras diferentes. A gente viu que em 1805 ocorreram as primeiras revoltas contra o czarismo, principalmente devido à guerra que a Rússia enfrentava com o Japão e também pelas péssimas condições de vida em que os trabalhadores enfrentavam naquele momento. Vimos também que em 1917, em fevereiro, ocorreu uma revolução na Rússia para derrubar o czar e instaurar um governo provisório. Esse grupo que comandou essa revolução foram os mencheviques. Mas não ocorreram as reformas que a maioria da população queriam, como os bolcheviques, por exemplo. Por exemplo, as terras continuaram sendo concentradas na mão dos grandes proprietários, a fome persistia e a Rússia continuou na guerra. Diante disso, das reformas esperadas pela maioria dos trabalhadores não terem ocorrido com a Revolução de fevereiro de 1917, em outubro de 1917, do mesmo ano, os bolcheviques, que eram a maioria, comandados por Lenin e Trotsky, atacaram a sede do governo provisório e tomaram o poder. Então a Rússia passou por duas revoluções em apenas um ano. Lenin foi escolhido para presidir o Conselho de Comissários do Povo, um cargo equivalente a de um primeiro-ministro de hoje. Entre as primeiras medidas de Lenin estava o confisco das terras da nobreza e da igreja e a sua distribuição aos camponeses, anulando também os títulos de nobreza que vigoravam anteriormente. Os bancos passaram sob o domínio do Estado, estradas de ferros e indústrias, todas passaram a ser comandadas pelo Estado, ou seja, foram estatizadas. Além da igualdade dos homens e mulheres, a simplificação da língua russa na parte escrita e também a mudança no calendário. Em dezembro de 1917, o governo assinou um acordo com a Alemanha para tirar a Rússia da guerra. Lembre que de 1914 a 1918, o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia, como estava nesse conflito, foi obrigada a sair do conflito para tratar das questões internas. E em março de 1918, os dois países assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, no qual a Rússia cedia à Alemanha diversos territórios que pertenciam ao Império Russo. A partir de então, o controle do governo na Rússia ficou a cargo do Partido Comunista Russo. No entanto, as antigas elites russas não aceitaram a derrota
E com apoio de potências europeias temerosas ao comunismo, se levantaram contra a Rússia. A partir de então, desencadeando uma sangrenta guerra civil envolvendo o Exército Branco, que era apoiado pelas potências capitalistas europeias, inclusive também os Estados Unidos, e o Exército Vermelho, liderado aí pelos bolcheviques. Após anos de guerra, os bolcheviques levaram a vitória, porém, o saldo, né, de mortes foram de milhões, cerca de 9 milhões de mortos, deixando a economia russa devastada. A partir de então, havia vários problemas internos que precisavam ser resolvidos por Lenin, né, pelo governo russo. E para enfrentar a crise provocada pelas guerras, né, a Primeira Guerra Mundial e a guerra contra as potências contrária ao comunismo na Rússia, Lenin instituiu uma nova política econômica denominada NEP, que readmite algumas práticas capitalistas, como produção privada de manufaturas, pequeno comércio particular de compra e venda e a entrada do capital estrangeiro. Segundo Lenin, essa visão de Lenin, né, de ter uma abertura para o capital estrangeiro, seria dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Em 1922, diversas regiões europeias e asiáticas que pertenciam ao antigo Império Russo aderiram ao governo revolucionário, constituindo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi substituído pelo nome de Rússia e adotado a sigla URSS a partir de então. Em 1824, ou melhor, em 1924, Stalin vence Trotsky na disputa pelo poder. Com a morte de Lenin, o poder na Rússia foi disputado entre Stalin e Trotsky. Stalin abandona a ideia de uma revolução mundial, que era o que anteriormente os bolcheviques pretendiam, e concentra suas ações na própria Rússia, né, no comunismo na Rússia. Durante o seu governo de Stalin, que foi de 1824 a 1953, o Partido Comunista impôs a centralização política, econômica e administrativa na União Soviética, eliminando a ação e o poder dos soviéticos. Na prática, se instaurou uma severa ditadura comunista, onde qualquer pessoa que fosse opositora ou oferecesse qualquer ameaças à Rússia eram derrotados, presos, mortos, né? Inclusive pessoas que participaram da Revolução, que porventura não concordasse com o Partido Comunista, eram eliminados. A partir de 1828, Stalin estatizou todas as propriedades e impôs a coletivização forçada no campo, onde tudo que fosse produzido passou sob o controle do Estado. Então, aquela abertura que Lenin deu inicialmente foi agora fechada novamente, né? E a Rússia se fecha, ou a União Soviética, agora como é chamada, se fecha para o mundo capitalista e vive essa chamada ditadura comunista, onde
empresas, bancos, terras, passou tudo para o controle do Estado. Ainda em 1928, Stalin aboliu a NEP e, em seu lugar, estabeleceu uma política de planificação econômica denominada Planos Quinquenais, pelo qual a economia era planejada para um período de 5 anos. E a partir dessa época, instaurado na União Soviética o chamado stalinismo, a forma de governar que foi marcada pela adoção do terror e da violência como práticas legítimas e comuns no dia a dia na prática socialista. Entre 1936 e 1939, foi promovido na Rússia, ou na União Soviética, como é chamado então, o Grande Expurgo, perseguindo e assassinando todos os opositores, até mesmo os antigos dirigentes bolcheviques. A população foi submetida às regras estabelecidas pelo Partido Comunista, sendo obrigados a adotar a língua russa como oficial, associada à censura aos meios de comunicação e à submissão de uma grande burocratização do Estado. Essa foi a forma mais severa da ditadura comunista na União Soviética. Os desdobramentos da Revolução Russa. A Revolução Russa não promoveu uma onda revolucionária mundial, nem acabou com o sistema capitalista como pretendia Lenin e os bolcheviques. Contudo, seu impacto se fez presente em quase todo o planeta, inspirando o movimento socialista em diversos países, inclusive no Brasil. Esse conteúdo nós vamos estudar posteriormente. Ao mesmo tempo, para evitar uma revolução dos países capitalistas, intensificaram a repressão a todos os movimentos e organização que considerassem ameaçadores. Então, o reflexo da Revolução Russa nos países capitalistas vai ser justamente esse, de procurar eliminar qualquer movimento ou organização que tivessem presente a ideia socialista ou comunista que pudesse ameaçar os capitalistas. O resultado dessa disputa, socialismo versus capitalismo, ganha força após a Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento da chamada Guerra Fria, que é um outro conteúdo que nós vamos estar estudando ainda este ano. Aí segue as referências bibliográficas, são os 2 principais livros pelos quais foram preparados esta aula, e uma orientação de atividade. É importante que vocês compreendam, meus alunos, que a leitura do capítulo inicial é importante, até mesmo antes de assistirem essa videoaula. As dúvidas, os questionamentos deverão ser anotados no caderno de vocês e vocês poderão depois tentar sanar essas dúvidas, esses questionamentos com o seu professor via WhatsApp. Como todo vídeo aula a gente tem uma proposta de atividade, vocês vão no livro didático de vocês, na página 76, copiem e respondam as questões 9, 10 e 11. Vocês terão até a próxima semana para estar me enviando essas atividades. Ok? Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.